Olá, sejam bem-vindos ao Unisque Notícias. Hoje é sexta-feira, 22 de março. Confira agora os destaques desta edição. O prazo é até março de 2020, mas você não precisa esperar até lá para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. O Unisque oferece novo cartão virtual para toda a comunidade acadêmica. Você conhece o tema Big Data? Esse foi o assunto abordado na aula inaugural dos cursos de Comunicação Social da Unisque. Veja também como foi a visita ao Tecno-Unisque na primeira missão nacional da Amprotec. Fique com a gente, o Unisque Notícias começa agora. Intensificar a troca de experiências e promover a integração entre os ambientes de inovação do Brasil. Com essas propostas, a primeira missão nacional da Amprotec, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, chegou até a Unisque. O Parque Científico e Tecnológico da Unisque recebeu nesta quarta-feira, 20, a comitiva da primeira missão nacional promovida pela Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Representantes de entidades e setores ligados a inovações tecnológicas foram recebidos pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Santa Cruz do Sul, pela reitora da universidade e demais representantes locais. Para o município, motivo de grande orgulho, poder se apresentar para essa comitiva da Amprotec, demonstrar as potencialidades do município, a qualidade de vida do nosso município, e também apresentarmos essa parceria, essa tríplice hélice que funciona muito bem em Santa Cruz do Sul, entre a universidade, o poder público municipal representado pela Prefeitura Municipal e também com o empresariado, com o lado real da economia. É de suma importância, aplaudo e louvo a iniciativa da Amprotec nesse sentido. Ficamos muito honrados com essa visita e estar na trajetória dessa missão, e acho que penso que como uma universidade comunitária situada em Santa Cruz do Sul, a Unisque tem o que mostrar. As missões da Amprotec têm o objetivo de promover o contato direto das delegações com os principais ecossistemas de inovação e empreendedorismo do país e do mundo. Acostumada a experiências internacionais, a superintendente executiva da Amprotec ressalta a importância de missões em âmbito nacional. A gente percebe que a gente vê muita coisa boa lá fora, mas que aqui no Brasil a gente também tem coisas muito interessantes, tem vários casos de sucesso, várias experiências e que muitas vezes a gente não conhece, porque o Brasil é um país grande, de dimensões continentais, com várias diferenças entre regiões, entre estados, culturas diferentes, situações diferentes, e há uma riqueza muito grande. Então, a ideia dessas missões é que a gente possa conhecer o que o Brasil tem feito e que tem dado certo. Então, vamos conhecer o Brasil que dá certo. Nesta primeira edição, o Rio Grande do Sul foi escolhido como roteiro de visitação. Para o presidente da Regimp, Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, iniciativas como esta promovem a troca de experiências entre gestores de parques tecnológicos. O Rio Grande do Sul tem uma política muito forte, ele tem um ecossistema muito interessante de ambientes de inovação. E cada vez mais nós temos que mostrar isso para o resto do país. Então, o que está acontecendo com essa missão é justamente gestores de fora se conectando com os gestores de dentro do nosso estado para compartilhar experiências, para fazer projetos conjuntos, pesquisas, as próprias empresas, conectar as empresas de cada um dos ambientes. A Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação é formada por 14 parques tecnológicos. O Tecno-Unisque é um deles. A gente é um parque bastante jovem ainda, mas tem conseguido trazer uma diversidade bastante grande de empresas, de ramos diferentes para atuar e buscar essa cultura de inovação. E a gente tem conseguido também um bom número de geração de empregos para as pesquisas, e tem conseguido consolidar o parque de forma bastante rápida. Durante a visita, a comitiva conheceu a estrutura física e as estratégias de gestão, inovação e empreendedorismo do Tecno-Unisque.
A diretora da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba destaca a importância de iniciativas como esta. Dentro dessa missão da Amprotec, visitar esses parques tecnológicos dessas universidades comunitárias dentro do estado do Rio Grande do Sul faz a gente promover intercâmbio do que se está desenvolvendo e realizando nesse ecossistema de inovação, empreendedorismo e tecnologia no Brasil inteiro. O Brasil tem dimensões continentais, temos nossas diferenças regionais, mas esse mundo de inovação, esse ecossistema de inovação, ele precisa conversar para que a gente consiga promover a interação e o desenvolvimento do nosso país, com indústria, academia e empresa trabalhando junto num ambiente como esse que a gente está vendo colaborativo, como é o parque aqui da universidade. Um evento tradicional marca o início de semestre letivo na Unisc, a aula inaugural. Na quarta-feira, 20, foi a vez dos cursos de comunicação social realizarem a sua. Bom público compareceu no anfiteatro do Bloco 18 para a aula inaugural da comunicação social. O tema deste ano, Big Data e o futuro da comunicação, foi abordado pelos palestrantes convidados. O objetivo é mostrar para os alunos aqui no discurso de comunicação algumas aplicações de análise de dados. Então, para o jornalismo, por exemplo, como é que funciona o trabalho de fazer reportagens a partir de bancos de dados. Principalmente possibilidades assim, também do que vai ser o futuro da profissão quando se começar a aplicar com mais peso aprendizado de máquina. Na tradução literal, a gente está falando aí de um volume grande de dados. Tá? Pensa em todo o histórico escolar de todo mundo que já esteve aqui desde o começo da universidade, por exemplo. Só que existem alguns critérios que definem Big Data, porque só um volume grande de dados não define Big Data. Porque se tu tem o mesmo dado repetido 500 vezes, ele não serve para nada. Então tu precisa ter uma variedade dentro desse negócio. E além disso, esse dado ele precisa ser de fácil acesso. Tu precisa conseguir acessar isso. Então tu ter um monte de dado em papel é um volume enorme, diferente, mas não é Big Data. Tu não pode acessar, tu não pode consumir. Então tu precisa ter uma forma de acessar isso. Isso define Big Data. Os alunos que assistiram à palestra tiveram a oportunidade de fazer perguntas e debater sobre o tema Big Data com os profissionais convidados. Para mim, a aula inaugural é super importante, é uma tradição já do nosso curso. Todo início de semestre a gente tem uma aula abordando vários temas diferentes. E esse ano a gente teve um tema super novo, até um pouco debatido ou falado, que é o Big Data, que seria então o uso de uma quantidade enorme de dados. Big Data ou Big Data é muito interessante porque a gente não fala muito sobre isso na aula, né? Até porque eles evolucionaram ali falando sobre política, esse tipo de coisa. A gente parte muito da inferência de dizer eu acho, eu acredito, né? Mas quando tem essa questão dos dados, eu acho que é bem melhor porque engrandece o debate. A aula inaugural, independente da temática, é um momento de troca, né? Onde os alunos podem estar junto com vários professores, com todos os cursos da comunicação social e tendo a oportunidade de conversar com profissionais de diferentes áreas, né? Com diferentes temáticas para serem expostas e onde tu pode estar ampliando teus conhecimentos, tipo, fazendo perguntas abertamente. Estão abertas as inscrições para a especialização em comunicação pública e desenvolvimento regional. Voltada a profissionais em comunicação social, a pós-graduação é inédita e busca capacitar aqueles que atuam ou desejam atuar em setores públicos ou nas organizações do terceiro setor. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de abril. As aulas iniciam no mesmo mês no campus sede da Unisc. Mais informações no site www.unisc.br. E no próximo bloco, confira os preparativos para mais uma Expo Agro Afubra. Fique conosco, o Unisc Notícias volta já.